Gostaria de salientar alguns pontos antes de iniciarmos qualquer exposição, qualquer discussão, qualquer coisa neste vídeo, que são muito importantes, principalmente para quem está chegando agora, para quem esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo do Grupo Dort, ok? Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Juan Yuri, eu sou o líder do Grupo Dort, que se localiza ali. A gente se reúne no Instituto Federal do Ceará, no campus de Fortaleza. O mais importante de tudo, eu não sou formado em teologia, eu não fiz seminário, não fiz faculdade nem curso, eu estudo apenas de forma autodidata. Então, qualquer coisa que for falada aqui não está sendo falado por um especialista. Eu estou sujeito a erros e equívocos. Então, qualquer erro, qualquer equívoco que os irmãos identifiquem neste vídeo, sintam-se à vontade para comentarem e me corrigirem, porque se for o caso, com toda certeza, com todo prazer, eu me retrato em outro vídeo. Dito isto, vamos para algumas outras explicações. Este estudo muito provavelmente vai ser dividido em algumas partes. Na primeira parte, eu vou tentar trazer um pequeno resumo do contexto histórico antes do Sínodo de Dort. Eu vou tentar traçar ali os motivos que levaram ao Sínodo, o que estava acontecendo, não só teologicamente, mas o que estava acontecendo com quem defendia os ideais arminianos. E, numa outra parte do vídeo, eu vou tratar mais especificamente do terceiro e quarto capítulo dos Cânones de Dort, que é a depravação total e a graça irresistível. Na medida do possível, tentarei ser o mais enxuto, o mais resumido possível, para não encher muita linguiça, para que o vídeo não fique muito longo, sabe? Eu tentarei ser o mais direto ao ponto, o mais objetivo possível. Obviamente, alguns assuntos irão exigir mais profundidade, mas também existirão assuntos que exigirão maior profundidade, só que eu não terei conhecimento suficiente, eu não terei material, campo de pesquisa, campo de estudo suficiente para tratar desses assuntos. E quando for esse o caso, eu falarei aqui e avisarei de antemão, ok? Então, dito todos esses avisos, vamos para o estudo. Para entendermos bem o que estava acontecendo, que culminou a solicitação do sínodo naquele contexto, naquela região, nós temos que entender questões essenciais anteriores a Dort que estavam em debate, porque não eram só aqueles 5 pontos, não eram só aquelas 5 doutrinas que estavam sendo debatidas naquela época. Duas questões, dois embates, dois conflitos, não só teológicos, como político-teológicos, estavam sendo debatidos entre os dois partidos, os arminianos e os calvinistas, ou, se você preferir, os remonstrantes e os contra-remonstrantes ou reformados. E quais eram, essas duas questões que estavam em jogo quando se diz respeito às igrejas? Porque não eram doutrinas em si, como soteriologia ou escatologia, etc., mas eram concernentes à eclesiologia. Por exemplo, como a igreja deve se organizar, por exemplo. Mas vamos lá. A primeira questão que estava em jogo na época era a confessionalidade da igreja holandesa. E a segunda questão era como se daria o governo eclesiástico. Qual é a natureza da relação, aliás, entre o governo eclesiástico e o magistrado civil e o Estado? Primeiro de tudo, confessionalidade. Qual é a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente olha para essa questão no passado? Armínio e aqueles que aceitavam seus ensinos, seus alunos, por exemplo, eles estavam de acordo com a Confissão Belga e com o Catecismo de Heidelberg. E por que essas questões são... Por que essa pergunta ela é importante? Para você que não sabe nem o que é a Confissão Belga, nem o que é o Catecismo de Heidelberg, nem o que é a confessionalidade, nem sabia, aliás, que igrejas adotam catecismos. Nossa, catecismo é coisa de igreja católica, né? Para você que não sabe,
É muito comum, é muito comum nas igrejas reformadas históricas que elas adotem documentos confessionais, documentos que expressam a sua confissão de fé em assuntos, em tópicos de doutrina. Por exemplo, criação, queda e escatologia, salvação e etc. Então, como assim é um documento que expressa a confissão de fé nesses assuntos? Se reúnem grandes teólogos, poucos ou até muitos, e eles escrevem, redigem esse documento, pegam a posição daquela igreja, daquela congregação, acerca desses pontos de doutrina. Então, se você pega a Confissão Belga ou o Catecismo de Heidelberg, você vai ver que em cada tópico, em cada doutrina, você vai ver a declaração do que aquela igreja está crendo acerca daquela doutrina. Como cremos, por exemplo, na forma de como se dá a salvação. Aí vai estar lá, naquele tópico, nesse documento, a forma da salvação em que aquela igreja acredita. Certo? E não só isso. Os ministros, os pastores que irão se tornar, aliás, os candidatos que vão ser ordenados ao ofício pastoral, eles juram lealdade a esses documentos. Obviamente, eles juram lealdade primeiramente à Escritura Sagrada, mas nessas igrejas confessionais, eles juram lealdade a esses documentos também. Então, no ato de ordenação, quando o candidato ele passa por todo o processo, ele vai ser ordenado, ele vai receber a imposição de mãos dos presbíteros, do presbitério, para ser ordenado. Ele é questionado sobre se ele realmente tem a convicção, a plena certeza de que aqueles padrões de fé, aquela norma normata, aqueles documentos, eles estão realmente condizentes com a Escritura. Ele será questionado sobre se ele realmente tem na sua mente a convicção de que ele acredita que aqueles documentos são uma fiel exposição da Escritura acerca desses pontos de doutrina. E não é uma lealdade, digamos que você é abrangente, entendeu? Porque existem, como é que eu posso dizer? Eu não vou entrar muito nesse lance de confessionalidade nesse vídeo, mas em questão a juramento de lealdade, às confissões, a padrões de fé e etc., existem dois tipos de lealdade, dois tipos de juramento. Você pode prestar uma lealdade aos documentos, que é um termo em latim, se não me engano é quia, que significa porquê, ou seja, eu juro lealdade a esses documentos porque eles estão, porque eu tenho a convicção de que eles estão conforme a Escritura, conforme a Escritura, a palavra de Deus. E também tem a segunda forma de lealdade, a segunda forma de juramento, que se chama quatenus, ou quatenus, que significa à medida que, ou seja, eu juro lealdade a esses documentos à medida que eles estiverem de acordo com a Escritura. Parece, como é que posso dizer, esse segundo mais reformado, digamos assim, com a sola Escritura, mas o que esse segundo realmente quer dizer, o que esse segundo tipo de lealdade realmente significa, é que o candidato que está prestes a ser ordenado, ele jura lealdade, porém com reservas. Ele jura lealdade, porém com pontos em discordância, com dificuldade na sua mente. Reserva é justamente isso. Você reserva aquelas dificuldades para você, mas você não ensina em tese, Em tese você não ensina. Então, a pergunta é o seguinte: Armínio e os seus alunos, eles eram fiéis a esses dois documentos que na época eram os dois padrões de fé da igreja holandesa, já que eles, como pastores e ministros dessa igreja reformada, juraram no ato de ordenação essa lealdade, essa fidelidade ipsíssima verba, ou seja, cada sentença do documento? Porque se você for estudar a história e os autores, principais autores que encabeçaram o arminianismo clássico da época, e até Armínio também, você vai ver que eles desfilavam sob uma bandeira de confessionalidade, de que eles estavam sendo fiéis, estavam seguindo de fato a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg,
e que na verdade os calvinistas é que extrapolaram em várias doutrinas, é isso que você vai ver, certo? Mas, e eu recomendo que você faça isso, você pegar, porque tem na internet de graça o PDF, tanto desses da Confissão Belga quanto do Catecismo de Heidelberg. Você pega, você lê, você compara com as doutrinas remonstrantes do arminianismo clássico da época. Você vai ver que a distância de ortodoxia de um para o outro é bem grande, é bem grande. Mas aí você me diz, Juan, mas eles estavam seguindo sola escritura da reforma, Juan. Isso tudo é sola escritura. Eles viram que as doutrinas, né, reformadas abrangentes ali, abrangentes não, vigentes naquela época, estavam indo contra a escritura. Eles começaram a pregar contra, porque eles seguiam sola escritura, Juan. Poxa vida, isso é reforma protestante. Primeiro, temos, né, problemas. Eu pergunto de volta, então por que, carambolas, você jurou lealdade antes? Se você teve todo um processo para se tornar, né, para chegar até a ordenação, para ver, revisar, ler e reler os documentos confessionais para ver se eles estavam realmente de acordo com a escritura, por que catapimbas você, mesmo assim, escolheu com reservas escolher o ministério, naquela igreja em específico? Porque ninguém obrigou eles a serem pastores. Ninguém colocou uma arma na cabeça deles para que eles fossem ordenados a serem pastores. Eles escolheram por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. E é todo um processo burocrático, é todo um processo de afunilamento para você chegar até a ordenação. Para ilustrar bem, eu vou tirar, por exemplo, a minha igreja, a minha congregação, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Primeiro, para você ser pastor, né, eu quero ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Primeiro que você tem que ter, no mínimo, 3 anos de membresia em alguma igreja local. Se você quiser conferir esses requisitos, basta ir no manual do candidato da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá tudo lá. Você tem que ter pelo menos, no mínimo, aí, 3 anos de membro, né, para o conselho da igreja lhe conhecer. Então você você entra na igreja, você se sente vocacionado para o ministério, né? Então você tem uma etapa em que você é vocacionado. E aí você fala desse seu desejo para a sua liderança. Você fala que você se sente vocacionado para o ministério. Então quando você fala isso para eles, você passa a ser um aspirante. Porque aí eles vão passar a lhe observar, lhe dar oportunidades para ver se você tem os dons necessários para aquela vocação, para aquele ofício. Então caso você entra numa igreja presbiteriana, você passa 3 anos, né, no mínimo, você fala da sua vocação, você passa mais um tempo ali sendo observado pelo conselho da igreja. Depois disso você vai ter uma entrevista, se eu não me engano, antes você vai ter uma entrevista com o conselho da igreja, depois você vai ter uma entrevista com o presbitério, que é um conselho acima do conselho da igreja local. Depois disso, se eles verem que nessa entrevista que você realmente é vocacionado, você demonstrou motivos suficientes, né, convincentes da sua vocação, e eles viram na sua vida que você demonstrou dons, que você demonstrou na sua vida em comunidade, dons de acordo com essa vocação, você então vai para o seminário. Se não, você passa mais um tempo sendo observado, Então você passou 3, 4 ou 5 anos, né, para você ir para o seminário, você vai agora estudar teologia nos seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bota aí mais uns 4 anos. Você passou agora mais ou menos uns 9 anos, 10 anos estudando, né, se preparando para o ministério. Aí você diz, poxa, Juan, agora sim esse cara, né, essa pessoa, ela vai conseguir ser pastor. Não. Ela vai agora para um período de licenciatura, que é onde ela vai ser testada, né? Vai ter o conhecimento teológico aprendido no seminário testado durante mais ou menos ali um ano. Nesse ano ela vai ser designada para uma igreja e vai ali testar os seus conhecimentos. E outra coisa, depois que você sai do seminário, se eu não me engano, você faz um sermão-teste, né, para o presbitério, você prega para o presbitério, esse concílio.
para eles avaliarem o seu sermão, né, a aplicação do que você aprende no seminário. E fora esse sermão, você também faz uma exegese de um texto bíblico e você entrega para o presbitério, para eles analisarem também. Aí você vai para a licenciatura, aí graças a Deus, depois de mais ou menos uns 10 anos se preparando, você é ordenado. E, mais um detalhe importante, se durante esse percurso você demonstrar qualquer coisa, né, persistir em algo que vai de contra a sua vocação, se você não demonstrar dons suficientes, se você demonstrar preguiça ou alguma coisa assim, você pode sim ter a sua candidatura cassada e você não vai se tornar um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pelo menos esse é né, o ideal a se fazer. Então você passa por tudo isso. Você estuda a Escritura, você estuda ler uma porrada de livro, você estuda a confissão, no caso da Igreja Presbiteriana, a confissão de fé de Westminster, e o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Você estuda esses 3 documentos durante todo esse tempo, lê, relê, decora e etc. Você chega no momento da tua ordenação e o infeliz ainda jura lealdade com reserva. Entendeu? Isso é algo que me revolta particularmente, abrindo aqui um parênteses, um comentário. E é isso que estava acontecendo naquela época. Os pastores, né, os candidatos ao pastorado, aliás, eles passavam por um processo de afunilamento, né, de avaliação. Eles estudavam, eles iam para escolas teológicas, para seminários. Eles chegavam no momento da ordenação, mesmo tendo toda a oportunidade do mundo para lerem e estudarem os documentos daquela igreja, e mesmo assim juram lealdade e cometem perjúrio depois. E mesmo assim você pode dizer, Juan, mas quer dizer que os documentos são inalteráveis? Quer dizer que você não pode levantar questionamentos sobre o documento confessional? Não, você pode sim, porém em certas condições. O que Armínio e os seus alunos estavam fazendo é ensinarem contra, né, escreverem, ensinarem publicamente contra os documentos. Mas existe desde sempre meios eclesiásticos para se revisarem pontos dos documentos. E isso você vai ver em toda a história da igreja. Os documentos eles não são imutáveis, os documentos eles não são inalteráveis, muito pelo contrário. Mas você tem todo um processo eclesiástico para se solicitar uma revisão de certo ponto do catecismo ou de alguma confissão de fé. Na Igreja Presbiteriana, por exemplo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, para você revisar algo da confissão de fé ou dos catecismos, você manda um documento de solicitação pro Supremo Concílio. E lá lá vai ser debatido esse assunto. E se for, né, resolvido contra aquilo que você quer, sinto muito, mas você esqueci a palavra agora, mas você jurou, aliás, mil perdões, você jurou lealdade não só à Escritura, não só aos documentos, mas também você jurou lealdade às suas lideranças da igreja. Então você vai se submeter à liderança, à decisão da sua igreja. E, obviamente, você terá outras oportunidades de pedir um recurso, interpolar um recurso. Mas enfim. Então, mais uma vez, por que é importante a gente discutir todo esse lance de confessionalidade em Armínio, nos seus alunos e nos seus ensinos? Porque os arminianos falam que as decisões posteriores do Sínodo de Dort foram injustas com os arminianos, com os remonstrantes, porque eles a enorme maioria, foram depostos dos seus cargos de ministros e a enorme maioria também de professores de teologia em universidades da Holanda. Os que, óbvio, que também tiveram um grupo de arminianos que se submeteram às decisões do sínodo e por isso eles continuaram nos seus cargos. Mas enfim, então temos essa primeira questão em jogo, que é a confessionalidade dessas pessoas, desses teólogos. Segunda coisa muito importante. Aliás, antes de ir para essa segunda questão, eu gostaria de encerrar o assunto confessionalidade dizendo o seguinte: Armínio e os arminianos, eles queriam alterar, presta bem atenção, eles queriam alterar toda a natureza dessa confessionalidade para que as confissões, para que o catecismo, eles sejam o mais abrangente possível.
eles sejam o mais geral possível, porque, segundo eles, o catecismo e a confissão, eles eram muito estritos, eles queriam mais liberdade teológica, mais, entre aspas, liberdade de pensamento. E você pode dizer, Juan, mas isso é muito bom, isso é muito bom. Nananina não. Foi isso que aconteceu com a Psyu Essay. Se você não sabe, a Psyu Essay, ou PECUSA, né, como o pessoal chama, ela é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, uma das, aliás. E ela era uma igreja presbiteriana histórica, ok? Ela era uma igreja presbiteriana histórica, tradicional, e ela adotava os padrões, os documentos da Assembleia de Westminster. Só que começou com ela abrindo uma exceção para o candidato ao ministério, né, jurar lealdade, só que com discordâncias aos documentos. Ela abriu uma exceção para que pudesse, né, o cara vai lá ser ordenado e eles abriram essa exceção para que ele pudesse jurar essa lealdade com reserva. E daí foi só desgraça, a partir desse ponto. Porque, se você for ver hoje, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos já aprova casamento gay, já aprova deveras demais pataquadas por aí, e já romperam também com os padrões de Westminster. Não vou me aprofundar aqui, né, outros motivos que levaram a isso, talvez em outro vídeo, quando for falar mais, me aprofundar mais em confessionalidade, mas foi isso que aconteceu. E é por isso que é perigoso essa liberdade teológica, nesse sentido de uma confessionalidade completamente aberta, sabe? Mas enfim, fechando agora a confessionalidade. A outra questão em jogo, né, nesse grande debate, nesse grande burburinho teológico, era a natureza da relação entre o governo eclesiástico da igreja e o magistrado, o Estado. Porque o partido arminiano, Armínio e seus alunos, eles defendiam que o magistrado civil, o Estado, os governantes ali da Holanda, eles tinham, não só os governantes da Holanda, mas o Estado em geral, ou a instituição Estado. Eles defendiam que a instituição Estado detinha um enorme poder em questões teológicas, se não o poder máximo em questões teológicas, em questões doutrinárias. Poder de decisão, de tirar pastor, de colocar pastor, de decidir sobre doutrina e etc. Esse é um modelo chamado modelo erastiano. Os calvinistas, eles tinham uma visão diferente, completamente diferente disso, porém, temos que ver o contexto histórico da época. Eles não defendiam, nenhum dos lados, uma separação da igreja e do Estado. Não é como a gente aqui, que a gente tem uma separação completamente distinta, completamente rígida. Mas lá não. Lá, igreja e Estado andavam juntos. Só que o arminianismo queria uma aproximação ainda mais íntima. Surge um questionamento acerca da confessionalidade, da perca da confessionalidade por parte dos arminianos e dos seus alunos, né? Aliás, de Armínio e dos arminianos, como que eles continuavam pregando, como eles continuavam no seu ofício, mesmo que abertamente, publicamente, todo mundo estava vendo que eles estavam indo contra os documentos que eles juraram lealdade. A resposta é que os magistrados locais, né, os quais pertenciam a uma medida de supervisão ali sobre as igrejas nas suas áreas, eles mantinham no ofício pastoral vários homens, vários arminianos, vários alunos de Armínio, a quem as igrejas, em seus conselhos, nos seus sinos provinciais, tinham julgado merecedores de deposição. Como assim? Os arminianos, eles tinham sido julgados, por exemplo, Arminiano A estava pregando ali as suas doutrinas arminianas contra os documentos que ele jurou lealdade, e o conselho daquela igreja local foi e condenou, né, esse arminiano. Primeiro, claro, eles exigiram uma retratação, eles exigiram que ele voltasse para o caminho que ele jurou seguir, mas depois da recusa, eles decidiram, né, aquele conselho, depor aquele ministro do seu ofício. Mas ele não saía, porque pelo fato de a igreja e o Estado serem muito juntas na época, e pelo fato de os arminianos terem muito conluio com o Estado, vários amigos ali no Estado,
Esses arminianos eles permaneciam mesmo assim nesses ofícios por ordem de estados provinciais. E chegou o momento, por exemplo, de que vários fiéis saíam dessas igrejas que estavam sendo ainda pastoreadas por esses arminianos, porque eles viam e achavam isso um absurdo. Pastores indo contra a escritura e aos documentos, eles foram e ficavam, como é que eu posso dizer, gerou cisão e evasão desses fiéis dessas igrejas. Eles passavam até a se reunir em suas casas para cultuarem ali, certo? Mas fora daquela igreja que eles estavam vendo toda essa pataquada, esse absurdo. Contudo, antes de Armínio e antes dos arminianos, lascas da parede da igreja reformada, dessas controvérsias, aliás, teológicas, já estavam caindo há bastante tempo. Podemos falar de, entre aspas, precursores do arminianismo. Todos eles, né, eu não vou me prolongar aqui por causa do tempo, mas todos eles tinham várias características em comum, entre elas esse conflito com a igreja confessional, de exigirem uma confissão e padrões de fé mais amplos, mesmo tendo jurado lealdade a esses documentos. Esse conflito com essa igreja sendo repreendidos, né, por esses conselhos da igreja local a qual eles eram ministros, repreendidos e exortados a retornarem para a lealdade confessional. Eles tinham também uma característica em comum que todo mundo já sabe, que é com certeza objeções à grande doutrina da predestinação, né? Eles também tinham, curiosamente, em comum a doutrina erastiana, justamente do governo, né, abaixo de Deus e abaixo da Escritura. O governo ele seria a maior autoridade em assuntos eclesiásticos. Então, mesmo antes de Armínio, mesmo antes dos arminianos, temos esses precursores pregando já essas ideias que Armínio e os arminianos pregariam. Continua no próximo vídeo.